This meeting is being recorded. Falhas. Senhor, perdoe as nossas falhas, Pai, os nossos pecados diante de Ti. Mas nessa manhã, Senhor, de uma nova semana, de um novo dia que o Senhor nos permite a viver, Pai, nós queremos nessa manhã Te adorar pela beleza da Tua santidade, porque Tu és Deus, mas porque Tu és o nosso Pai também. E nós, nessa manhã, declaramos que nós temos Pai. Um Pai de amor, um Pai que cuida, um Pai zeloso, um Pai que também corrige. Pai, mas nessa manhã nós queremos Te adorar através da nossa voz, já foi cantado um louvor. Nós, nessa manhã, queremos, meu Pai, entrar na Tua presença com o coração quebrantado. E se há alguém aqui que o coração ainda não esteja do jeito que o Senhor quer, quer seja o meu ou de qualquer uma das minhas irmãs, trabalhe em nós nesse dia, porque precisamos todos os dias ser renovada pela Tua misericórdia. E eu quero nessa manhã Te agradecer, Senhor, por estarmos vivas, por termos o fôlego de vida que o Senhor tem soprado em nós, porque dentro deste dia o Senhor tem bênçãos a fazer em nossas vidas. Mas o Senhor, nessa manhã, Senhor, senta no seu trono para ser adorado pelas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma das minhas irmãs nas Tuas mãos. Senhor, eu não sei o que elas precisam neste dia, mas o Senhor é o Pai, cuidadoso e zeloso. E eu quero Te pedir, vá de encontro a cada uma delas em sua casa, em seu trabalho, em trajetos de alguma coisa que está acontecendo. Mas eu quero Te pedir nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, visita as minhas irmãs, Senhor, que aqui estão nessa live, e alguma delas que fazem parte deste grupo, mas hoje não estão aqui. Senhor, que elas possam viver um milagre nesta manhã, um milagre da cura, milagre da transformação, milagre da libertação de algum problema, Senhor, de saúde, financeiro. Pai, em nome de Jesus, tira dos nossos caminhos nessa manhã as pedras que nós não conseguimos ver, mas que muitas das vezes nós tropeçamos. E ao batermos o nosso pé, dói, Senhor. Mas que nessa manhã, meu Pai, aleluia, eu que sempre falo, aleluia, glória a Deus, que o Senhor vê além da curva, porque nós só conseguimos ver aquilo que está reto aos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, se tiver algum impedimento na vida das minhas irmãs, que nesta manhã, Senhor, seja jogado por terra. Pai, em nome de Jesus, porque queremos estar aqui nesta manhã inteiramente para Ti. E se algo nos atrapalhar, Senhor, tira de nossas vidas em nome de Jesus, tira a preocupação. Não deixe o nosso coração nessa manhã, Senhor, estar turbado de preocupações e angústias, que só o Senhor sabe. Por isso, nessa manhã, meu Pai, nós estamos para Te agradecer, mas pedimos, se há, meu Pai, alguma intervenção espiritual do inimigo da nossa alma, Senhor, em cada uma de nós, Pai, repreenda ele no poder do Senhor Jesus Cristo. Pai, visite a Karine, Senhor, nesta manhã, que será, meu Pai, um dos instrumentos que o Senhor irá usar dentro dessa live para falar da Tua presença, do Teu amor. Pai, usa ela, Senhor, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre a casa dela, o esposo, a filha, os projetos, os sonhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, traz sobre a vida da Karine nessa manhã a honra, Pai. Mas é dupla honra, Senhor, porque ela merece, Senhor, por estar se disponibilizando, estar na Tua obra, nos ensinando. Pai, abre o nosso coração, que vamos aprender e ouvir a Tua palavra nessa manhã, para que a Tua palavra venha fazer aquilo ao qual foi determinada já pelo Senhor. Muito antes de nós nascermos, Senhor, o Senhor já sabia desse ponto, desse dia. Então, por isso, Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, endurecer na Tua presença. Pai, que o nosso coração seja nessa manhã um coração de carne, não de pedra. Troca ele, Senhor. Sonda em nós, Senhor, todas as nossas falhas e nos perdoa, porque nós queremos ouvir da Tua parte nessa manhã, nesse ensino maravilhoso, que ainda nem aconteceu, mas eu já vejo a Tua graça, a Tua misericórdia, eu já vejo a Tua provisão, Senhor, eu já vejo a prosperidade do Senhor dentro desta manhã nas nossas vidas. Senhor, eu quero Te agradecer, Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio. Aleluia! És bem-vindo em nosso meio nesta manhã. Toma o seu lugar de honra em nossas vidas, dentro das nossas casas e faz morada. Senhor, as irmãs que nem estão no Brasil, mas elas necessitam nesta manhã, Senhor, que lá é noite de ser impactada pela Tua presença, Espírito Santo. Assim como o Senhor já nos molda nessa manhã, Senhor. Aleluia, glória e
Aleluia, nós já te agradecemos, nosso Espírito Santo, e faz o teu querer em nossas vidas. Retire de nós nessa manhã o nosso livre-arbítrio, Senhor, porque nós queremos viver, aleluia, a tua misericórdia. Oh, Senhor, muito obrigada por cada uma das tuas filhas que aqui já se encontram. Muito obrigada, Senhor. E fica conosco, porque a tua presença é a mais importante. O Senhor é o mais importante desta casa, Senhor. E deste culto em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Menina, prepare, porque hoje é maravilhoso. Amém. Eu creio. Já se faz presente em nosso meio. O Espírito Santo diz que nesta manhã ele está trazendo prosperidade espiritual em nossas vidas, mas ele também vai trazer nessa manhã, aleluia, da parte de Deus. Eu vejo muitas moedas caindo em nossos meios. Deus está dizendo que ele está trazendo a prosperidade. Aleluia, não temas, porque o Senhor não vai deixar que nos falte nada, diz o Senhor. Irmãs, a presença do Senhor é muito grande nessa manhã. Aleluia! Pode dar graça ao Senhor. Eu não sei o que vocês pediram, mas hoje é um dia que Deus quer fazer. Ele hoje vai bradar na terra, através deste culto. Então, abra os seus corações para receber, porque Deus já se faz presente na casa. E ele diz que a glória da segunda casa, aleluia, é maior do que a primeira. E nessa segunda-feira o Senhor vai marcar as nossas vidas. É milagre do Senhor chegando, irmã. É muito milagre. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que o Senhor tem algo novo aqui para nós, né? Na semana passada, primeiro, né? Boa noite, Lídia, Danila, que entraram aí. Que bênção vocês aqui conosco. E o Senhor me direcionou a gente dar aí, não uma pausa, né? Mas a gente vir aqui agora para o Novo Testamento. A gente estava de uma forma cronológica. Carolzita está aí também. Minha Carola. Vocês estão Ai, sem... que apertar um botão. Ai, eu odeio essa época. Ridículo. Ai. Tudo bem, gente? Aquelas, né? Já começa. Quero saber qual foi o louvor que eu perdi. Tá tão bonita, cara. Pedra. Ai, eu amo esse louvor. Chama pelo nome. Posso cantar para vocês? No final, pode. Meninas, então a gente vai dar uma pausa ali. A gente foi até o 2 Reis, né? E a gente falou ali sobre Eliseu, os 14 milagres que aconteceram, né, através da vida de Eliseu. Não foi Eliseu que realizou, mas foi através da vida dele. E o último do milagre foi como? Eliseu estava morto, enterrado, e 13 milagres. Mas ele tinha pedido para Elias dupla unção, né? Dupla unção. E hoje Cássia vem falar sobre dupla honra. Mas para cumprir ali o que Elias falou, né? Abençoou, liberou a bênção sobre a vida de Eliseu. Tinha um homem morto e os inimigos estavam vindo. Não dava tempo de enterrar aquele homem e eles saíram correndo. Então jogaram morto em cima dos ossos de Eliseu e quando aquele morto bateu, ele levantou para se cumprir. O Senhor sempre cumpre nas nossas vidas. Ele sempre cumpre, né? Aquilo que Deus tem para nós, ele vai cumprir. E depois a gente veio ali aprender sobre Jezabel, que é também ali no mesmo contexto. E na semana passada nós aprendemos que Jezabel só foi Jezabel porque ela se casou com Acabe. Antes de Jezabel ser mencionada, a Bíblia já fala que Acabe, até então, foi o pior rei que Israel já conheceu. Que ele fazia tudo que era ruim aos olhos de Deus, né? Era um homem ruim, cruel. E a Bíblia vai falar o quê? Não bastasse Acabe ser assim, ele ainda se casa com Jezabel. Então, as nossas conexões potencializam aquilo que nós somos, né? Com quem a gente está ali, ó, conectado, vai potencializar. Ok. E eu senti de Deus, então, para um pouquinho o Antigo Testamento, ainda tem muitos personagens ali que a gente precisa falar sobre eles, são muito importantes, a gente vai voltar, né, como Daniel,
Esther, Mesaque, Sadraque, Abednego e tantos outros que ainda tem ali, mas hoje eu fui direcionada aí pelo Senhor realmente para a gente falar de um livro que continua sendo escrito. O quê? Existe um livro que continua sendo escrito? E de uma forma aí que a gente vem conjecturando, né? Sim, esse livro significa Atos dos Apóstolos, porque nós continuamos fazendo, né? Os nossos atos continuam falando quem Deus é. Então, nesse sentido, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não acabou, né? Então, a gente vai falar sobre Atos. E o interessante é que ontem eu encontrei o Tiago lá na igreja, e o Tiago vai estar aqui mês que vem para falar do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, comemorado anualmente pelos judeus. Eu não vou dar um spoiler, mas quem quiser já dar uma pesquisada na internet, tem uns vídeos super curtinhos falando qual que é a bênção que acontece com os judeus no Yom Kippur. Então, o que o Tiago falou comigo? Karine, o Yom Kippur está lá em Atos dos Apóstolos. Eu falei assim, uau, confirmação do Senhor. Porque a gente vai começar a ler esse livro até chegar ali, né, nessa parte que fala do Yom Kippur. E quando a gente chegar lá, o Tiago vai estar aqui trazendo para a gente. Meninas, se preparem. Porque esse dia que a gente vai tirar de consagração, eu creio que a gente vai ter aí muita provisão do Senhor espiritualmente, a gente vai poder aprender mais de estar perto do Senhor. O Yom Kippur acontece do pôr do sol, do dia 4 de outubro, até o pôr do sol do dia 5 de outubro, tá? Cada ano é uma data, ela é de acordo com o calendário judeu. Esse ano vai acontecer pôr do sol do dia 4 ao pôr do sol do dia 5. Kilian, bom dia, minha querida. E vamos lá. Atos dos Apóstolos. Com o microfone aberto, desculpa. Problema algum. Eu voltei agora de levar minha neném na creche, então, tipo, eu tô nos apuros, porque eu tenho que ir trabalhar ainda hoje de manhã também. Eu também, eu pego às 9. A gente vai ouvindo vocês. encaixando enquanto isso. Olha só. Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Lucas era um médico, ele era amigo de Paulo, o apóstolo Paulo, né? E ele escreve um dos evangelhos e depois ele acompanha Paulo na prisão e ele vai contar aí Atos dos Apóstolos. Ele vem escrever, relatar isso para a gente. Já fica aqui também um para casa, para quem nunca assistiu, assista o filme Apóstolo Paulo. Vai mostrar ali certinho Lucas com ele, Lucas visitando ele na prisão e pegando todos esses relatos, né, para trazer para esse livro. E aí, então, ele vem nesse contexto, né, em Roma, que perseguia, e Paulo, que a gente vai falar um pouco mais aqui adiante, mas começa assim. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, né, o Evangelho. Até o dia que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus, né? E este também, depois de sido padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Apareceram durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que ele fala aqui? Quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou aqui na terra por 40 dias. Ele ainda ficou esse tempo. Quem sabia disso? Todo mundo sabia disso? Ou vocês achavam assim, Jesus ressuscitou e subiu para o céu e acabou? Jesus ressuscitou lá no domingo de Páscoa, né? E ele ficou por 40 dias ainda na terra. E ele ficou ainda ministrando aos apóstolos, você imagina. E ele foi muitas vezes reconhecido por quê? Pelos cravos, pelas marcas nas mãos, pelos furos, né? E aí tem lá, por exemplo, esse aí é que nem Tomé.
Por quê? Só acredito vendo. Não tem umas pessoas assim? Ah, eu sou igual Tomé, só acredito vendo. Porque Tomé, na hora que falou com ele, olha, Jesus ressuscitou. Ele falou assim, só acredito vendo. Deixa-me tocar as suas feridas. Deixa saber que é você mesmo. E a Jesus fala, bendito aquele que crê e não vê. O que Jesus está falando? Que você é bem-aventurada. Eu sou a bem-aventurada. Por quê? Eu não vi Jesus ressurreto, mas eu creio que ele existe e é galardoador daquele que o busca. Né? E nós cremos dessa forma. Então, Jesus ficou aqui 40 dias ensinando e Lucas escreveu, né, um evangelho minucioso a respeito de Jesus e continua. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Senhor, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí continua. Então, eles continuaram em Jerusalém, não se espalharam, né? Todo mundo reunido ali e buscando, e clamando, e orando, e tinha a promessa de Jesus de que eles seriam batizados com o Espírito. Gente, o Espírito Santo, hoje, ele habita no nosso meio, tá? A palavra vai falar que ele é um penhor. O que é penhor? Eu vou lá na loja e falo assim, olha, eu vou deixar isso aqui penhorado, né? E eu vou levar uma coisa importante, ou um valor, ou o que for, e depois eu volto para devolver e pegar o penhor de volta. E Jesus, para falar assim, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, como penhor, e eu vou voltar para buscar o Espírito, né? Então, a Cássia até falou algumas semanas atrás, o Espírito Santo está com saudade de casa. Ele está aqui na Terra com vontade de voltar para o céu. E ele está com saudade de casa. Mas naquela época, antes disso, o Espírito Santo vinha, manifestava o seu poder e voltava para o céu. Ele manifestava o seu poder e voltava. Ele não habitava na Terra. Consegue entender isso? O Espírito Santo, ele só se movia aqui e voltava. Ele não habitava aqui. Ele não habitava. Entende? É a mesma coisa assim. Eu vou lá na Austrália, oro para as meninas e volto para o Brasil. Eu vou lá no Rio Grande do Sul, oro pela Nena e volto para Minas. É isso que acontecia com o Espírito Santo. Ele vinha e voltava. E aqui Jesus está falando, olha, vocês vão ser batizados com o Espírito. Aí, seguindo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que esse tempo em que restaurais o reino de Israel? Respondeu ele, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Gente, Jerusalém, Judeia era a religião, Judeia, Samaria era a região um pouco maior, né? E os confins da terra, o continente. É como se ele falasse assim, ó, o bairro, Jerusalém, a cidade, Judeia, o estado, Samaria, e aí ele abre aos confins da terra, a todos os países, a todos os lugares. E cada um do grupo de apóstolos ministrava em uma dessas regiões. A gente vai ver um pouco mais à frente que por causa de Paulo, os judeus foram alcançados, porque os apóstolos, eles pregavam apenas para os judeus. Mas Paulo vem pregar para os gentios, aqueles que não eram judeus, e que por causa de Jesus Cristo, pelos judeus não terem aceitado ele como rei, Jesus então abre todo o reino dele para também os gentios. Se tiver muito rápido, vocês falam assim, Karine, diminui, tá? Mas o importante é que vocês entendam aqui o contexto. Enquanto vocês não falam nada, eu vou continuando, tá bom?
Alguma pergunta? Não? Consolador é porque a gente sofre enquanto Jesus não está conosco, vice-versa. Não entendi? Jesus chama o Espírito Santo de Consolador por causa dessa saudade. O Espírito Santo, ele representa a mãe, né? A Trindade é a primeira família representada. Então, o pai, a mãe seria o Espírito Santo, que é o consolador, e o filho que executa as obras do pai. Né? Quando fala dessa saudade, ele é consolador, mas é porque ele tem esse poder de consolar os corações, de direcionar. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. É ele que traz esse direcionamento para o homem, é ele que convence o homem do pecado, do juízo, né? Ele tem esse poder de tocar o coração do homem e trazer esse direcionamento. É por isso que ele é chamado de consolador, entende? Mais ou menos, porque Jesus fala muito em, como é que é? Eu não lembro qual versículo que ele fala, que anuncia coisas para nós, para que a nossa alegria seja completa, né? Então, se a nossa alegria é completa, por que a gente precisaria do Consolador? Se ao mesmo tempo na vida a gente tem aflições, beleza? Mas ao mesmo tempo a nossa alegria é completa. Então, ou a gente é alegre ou a gente tem aflições, né? É coisa que fica difícil para mim entender na minha cabeça, sabe? É porque tem uma diferença entre felicidade e alegria. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, benevolência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, a minha alma é alegre. Todas as coisas posso naquele que me fortalece, porque a minha alma é alegre, ainda que eu esteja aflito. Por quê? Porque eu elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor. Essa alegria, ela não acaba, porque é um fruto do Espírito. Mas a felicidade, ela é momentânea. A felicidade vem, nos enche, e dali a pouco vem a tristeza, até para eu saber o que é felicidade, para eu ter, né? Muitos dizem, né? A vida é feita de altos e baixos, porque se ela for uma linha reta, é morte. Né? Olha lá pelo o que mede os batimentos cardíacos, por exemplo. É altos e baixos, porque se for uma linha reta, é morte. Então, é essa a diferença, né? Agora, por que a gente tem essa alegria? Porque o Espírito Santo está aqui. Porque ele está no nosso meio. Quando o Espírito Santo for tirado, essa alegria, essa paz que inunda os nossos corações não vai estar. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. Porque lá na grande tribulação, quando ele for retirado e o Senhor Jesus vir, é esse poder de nós estarmos cheios do Espírito que vai nos fazer guerrear. É essa a diferença. É por causa que, às vezes, assim, a gente passa umas coisas que a gente precisa do entendimento. E daí, esses dias, eu falei assim para uma irmã, não vou fazer a obra porque eu não estou feliz. Daí, como é que eu vou dizer que Jesus é isso, é aquilo, é aquele outro, se eu não estou feliz? Entendeu? É uma coisa que eu me senti meio hipócrita. Que evangelho que eu vou pregar se eu não tenho, né, essa alegria completa? Daí a irmã explicou, né? Explicou que é isso aí, é uma coisa na alma, né? Que, como é que a gente vai fazer? Aí a irmã falou para mim assim, por causa que o reino de Jesus não é desse mundo. Então a gente não vai ser completamente feliz aqui, senão não teria nem por que aguardar uma vida na glória com Deus, né? Se a gente fosse chamado para ser feliz aqui, a gente não seria nem escolhido, né? Aí eu fico pensando assim, ó, que uma felicidade aqui, a Bíblia nos garante até 120 anos de vida, né? Só que lá é uma eternidade, né?
Então, por mais que eu ainda passe por algumas aflições aqui, e o que Tiago vai falar? Deixa eu abrir. Olha só, Tiago 1, a partir do 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos de liberalmente, e nada lhe improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada com o vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que ele fala? Olha só, a provação da nossa fé produz perseverança. Quais são os testemunhos que nós somos mais impactados? Aquela pessoa que foi no fundo do poço, que passou e que aconteceu. E na hora que aquela pessoa conta, eu falo assim, meu Deus, eu não vivi metade do que essa pessoa viveu e ela está firme com o Senhor, eu não posso desistir. Não tem isso. Tem umas histórias que a gente fala assim, gente, como que fulano conseguiu passar por aquilo? Se fosse eu não dava conta. Então é por isso que o Senhor permite que às vezes algumas coisas aconteçam para que a gente seja suporte para os outros. Para que a gente fale assim, uau, eu vou também. Se a Cássia passou por aquilo, eu vou também, porque a Cássia continuou. Se a Karine passou, não, eu vou também, porque a Karine conseguiu, então eu também consigo. E às vezes ela vai me ajudar a conseguir passar por isso. Então, a alegria precisa ser da alma. A minha alegria é com quem? É com o Senhor. A alegria da salvação. A certeza de que tudo que acontecer aqui é passageiro, mas lá é eterno. Então, essa alegria que precisa estar no meu coração, não a alegria das coisas que podem acontecer no mundo. E aí, né, a gente ter tudo e não ter o principal, né? Não adianta. E teve dias que eu me senti morta, sabe? Que tava tudo bem no trabalho, família, autoestima, tudo. Mas Deus me permitiu, assim, me questionar, né? E se eu tiver tudo e não tiver Ele? Sabe? Só de sentir, assim, que talvez hoje eu não tenha sido útil para o reino. Claro que eu sabia que estava tudo bem, né? Mas só de pensar que talvez eu tenha vivido um dia em vão, porque não foi para a glória de Deus. Eu já me senti bem mal, sabe? A gente vê que os índices de suicídio na Suíça são muito maiores do que na África. E olha só, se a gente for falar assim, os africanos sofrem, gente, a vida deles é feliz, porque a alegria deles não é desse lugar. E na Suíça, por mais que eles tenham tudo, muitos não têm o Senhor. E aí, essa falta do Senhor, olha como que são as coisas. Mas vamos seguindo aqui, porque daqui a pouco essas meninas estão virando à noite e eu preciso encerrar daqui a pouquinho. E eu preciso contar algo interessante para vocês. Olha só. Então, a palavra de Deus ia ser levada para o mundo inteiro. Jesus promete isso, aos confins da terra. E o que eu peço ao Senhor é que hoje eu possa pregar os confins da terra. E o Senhor tem feito isso, né? Tem trago pessoas da Austrália, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E vem as pessoas. E olha só. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 2 anjos. Chegaram assim e falaram assim: o que vocês estão olhando? Vamos ver aqui? E lhe disseram: varões galileus,
Por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Do mesmo jeito que ele foi, sem avisar, ele vai voltar. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, né? Então, a cerca de 1 quilômetro. Eles saíram de onde estava e 1 quilômetro depois, mais ou menos, era Jerusalém. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Todos eles oravam pelo mesmo objetivo. Olha o poder de uma mesma linguagem, de estarem buscando as mesmas coisas, né? Esse grupo aqui chama o quê? Sisterhood, significa irmandade. Todo mundo orando uma pelas outras, se preocupando uma com as outras, né? Uma irmandade. Então, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, ali dentro daquele cenáculo, né, dentro daquele salão, tinham cerca de 120 pessoas. Pedro se levantou e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de judeus, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitou-se, rompendo pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O que ele está contando aqui? Judas comprou uma propriedade com as 30 moedas que recebeu por entregar Jesus, né? E ele cometeu suicídio naquela propriedade. O que a Bíblia falou aqui? Que ele foi dividido ao meio, as suas entranhas, né? O seu intestino, os seus... foram lançados fora, né? Foram derramados, olha só. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo era chamado Alceidama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nele. Então, aquele lugar ali ficou deserto, né? Ficou amaldiçoado. E tome outro ao seu encargo. O que Pedro está falando aqui? Olha, éramos 12, um cometeu suicídio porque Judas não se arrependeu, tá? Ele não se arrependeu. Ele foi remorso. O remorso dele fez com que ele pegasse aquelas moedas, comprasse uma propriedade e cometesse suicídio. Se Judas tivesse se arrependido, ele continuaria sendo aceito como apóstolo de Jesus. Assim como Pedro se arrependeu de ter negado Jesus 3 vezes, né? Então, o amor de Jesus o alcançaria também, mas ele preferiu não se arrepender. Ele não aprendeu, né, nesses 3 anos e meio caminhando com Jesus, ele não aprendeu isso. Como a gente pode afirmar que ele não se arrependeu e sim sentiu remorso? A gente não estaria julgando ele? Não, porque a Bíblia fala porque ele cometeria suicídio, se suicídio é algo totalmente contrário à vida, né? Porque quem tem poder da vida e da morte é o Senhor, né? Se ele comete suicídio, por que então arrependimento? Se tivesse um arrependimento, ele teria ido atrás dos apóstolos. Ele era íntimo de Jesus, sabe? Então ele conhecia muito bem Jesus. Ele andava com Jesus, ele era o tesoureiro, ele conhecia todos os apóstolos, ele sabia onde os apóstolos estariam, né? O Jesus ficou na terra por 40 dias, ele poderia ter ido atrás,
Mas ele preferiu não, ele preferiu cometer suicídio. Isso não Mas é um ele sabia? julgamento. Hã? Ele sabia que Jesus tinha voltado? Eu acredito que sim, porque ele, olha só, os judeus não fazem nada no sábado, eles guardam o sábado. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Então, ele não conseguiu comprar a terra no sábado. Boa. Ele não conseguia comprar, porque os judeus não negociam no sábado. No domingo, Jesus ressuscitou. Então, não deu tempo dele comprar esse terreno antes da ressurreição de Jesus. Então, Jesus, talvez ele viu Jesus, aí eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, mas talvez ele viu Jesus, reconheceu Jesus como Cristo e falou assim: uau, era realmente ele. Mas em vez de ir lá nos pés dele chorar e falar: Senhor, me perdoa. E o que Jesus falaria com ele? Foi para a glória do Senhor. Precisava ter acontecido através de alguém e eu te perdoo. Porque eu precisaria morrer em uma cruz. Jesus perdoaria ele, mas ele não vai até Jesus pedir perdão. Ele espera passar, então, aquele domingo e, como se diz, naquela semana ele compra uma propriedade e comete suicídio. Né? Então, ele soube que Jesus ressuscitou. E aí, seguindo aqui, aí Pedro fala assim, ó, tome outro no seu encargo. Vamos chamar, então, outro para tomar o lugar de Judas. Vamos convidar outro apóstolo. É necessário, pois, que esse homem que nos acompanha que acompanharam todo o tempo do Senhor Jesus e andou entre nós. Então, para ser apóstolo, precisava o quê? Ter andado com os apóstolos e ter acompanhado Jesus. Hoje a gente vê muitos homens aí se intitulando apóstolos. Precisamos tomar cuidado com isso, tá? Porque a Bíblia aqui fala o que é um apóstolo, olha só. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam de todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Começando no batismo de João até o dia em que dentre vós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Basabás, cognominado Justo, Mas, e irmã, Matias. e Paulo? Aí, Paulo, a gente vai falar lá na frente porque ele é chamado de Paulo. Dando um spoiler aqui, porque quem parou Paulo na estrada de Damasco? O próprio Jesus. Porque Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. Jesus desceu de novo e falou assim, Paulo, Paulo, Tarso, Tarso. Por isso ele foi chamado de apóstolo, porque não foi homem que escolheu ele, foi o próprio Senhor. Mas a gente vai ver por que Paulo foi escolhido. Aí, daqui a pouquinho, vai contar. Então, foram escolhidos 2, olha, José e Matias, né? E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar como os 11 apóstolos. Então, Matias, então, entra no lugar de Judas. Ao cumprir o dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus que acontecia cerca de 7 dias depois da Páscoa, tá? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mais uma vez, unidade. Estavam todos juntos, orando pelo mesmo bem. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Irmãs, não veio um vento, tá? Veio um som. Um som como de um vento impetuoso. Não veio um vento que trouxe folha e poeira, um tornado. Não, veio um som. O Espírito Santo, ele é sutil. E só aqueles que estão conectados escutam esse som.
Só aqueles que estão ali reunidos todos em prol de um mesmo objetivo escutam esse som, o som do Espírito Santo. Então, capítulo 2, verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Eles foram batizados pelo Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Eles começaram, então, a falar em línguas. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, tinha lá o que falava inglês, eles sabiam falar, o que falava em espanhol, eles sabiam falar, e isso fez com que eles conseguissem pregar a palavra do Senhor. Lembra lá atrás? A Torre de Babel, todo mundo falava uma única língua, e Deus confundiu essa língua porque os homens estavam desobedecendo o mandamento do Senhor, que era espalhar e encher a terra. O que eles queriam? Construir uma única torre. Aqui no Pentecostes, o Senhor faz o contrário. Ele volta. Olha, agora vocês vão falar outras línguas para você alcançar mais nações. E eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso comigo também, para eu ser batizada com o inglês. Aí vocês vão poder chamar todas as suas amigas aí da Austrália para participar, que eu vou conseguir ministrar para ela na própria língua. Ai. E Fernanda Brum, aconteceu isso com ela, tá? Não sei aqui quem conhece, mas Fernanda Brum precisava... Hã? A cantora, né? A cantora. Ela foi batizada numa língua que existe. Inglês. Ela não sabia falar inglês e Deus mandou ela para um país. E ela falou assim, Deus, eu não sei falar. E ele falou assim, vai. E na hora que ela passou na alfândega do aeroporto, na hora que ela chegou do outro lado, ela estava falando inglês. Bah. Depois vai ver esse testemunho aí na internet, porque eu vi ela mesma falar isso. E ela falou, claro que depois eu fiz aula para me aperfeiçoar, mas a partir do momento que eu passei naquela alfândega, eu já entendi o que as pessoas falavam comigo. Olha isso. Gente, eu creio. Mas, e essas línguas, assim, das línguas pentecostais, que a gente chama de dom também, de línguas estranhas, por que a gente não entende se no Pentecostes cada um entendia na sua própria... Olha aqui o que fala, olha só. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O Espírito Santo que decide. Aí por quê? Porque a língua, né, o batismo em línguas, as línguas estranhas que se falam em igreja, quem entende essa língua? Quem? Só Deus. Só Deus. Quando se fala em línguas, o diabo não entende. Você sabia disso? Não, até me falaram que tem terreiros que eles falam essas línguas. Mas é o diabo que dá, né? Mas língua do diabo. Inclusive, quando eu fui batizada, eu achava que era do diabo. Só Deus. Só que o que Paulo... Lá na frente a gente vai... Lá na frente a gente vai ouvir mais sobre isso. Paulo fala que não é bom falar em línguas se você não tem o dom de interpretá-las. Porque quando um profeta vai falar em línguas na igreja, ele tem que ter a língua e tem que ter a interpretação para falar para a pessoa. Justamente para falar que é do Senhor. Deus manda te falar isso. Mas então ali o Espírito Santo batiza com essas línguas, né? Língua dos anjos que a gente fala, né? E batiza também com o inglês, com o espanhol. Eu vou conjecturar aqui nesse, né? Não era o latim, sei lá, quantos anos atrás. Eram, né, as línguas primitivas, mas cada um começa, então, a entender na sua própria língua.
E aí eles estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventuras galileus todos estes que estão falando? E como os ouvimos falar em cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, e aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crenteces e arábios, como os ouviram falarem as nossas próprias línguas nas grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Por quê? Porque sempre tem um enviado de Satanás. Sempre tem, gente. Não acha que você está sendo aí favorecida com isso, não, porque Satanás sempre envia alguém. Envia, né? Eu tenho ensinado para a Chloe uma coisa assim, porque a gente precisa ensinar de uma forma bem lúdica, né? Você tem ensinado com ela, olha, nós somos uma casa protegida por um muro forte. Quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, é como se a gente tirasse um tijolinho desse muro. E aí, se tem um buraquinho, o inimigo pode entrar. Então, esses desordeiros de Satanás, né, esses enviados, eles sempre vão ficar procurando uma brechinha ali no muro para poder entrar na nossa morada. Mas, em nome de Jesus, a cada dia nós vamos construir muros mais fortes. Então, Nena, lá atrás você falou assim, ai, mas são tantas aflições. Filha, não é só com você, não. Com os apóstolos, falando em outras línguas, eles duvidaram. Quem somos nós? Vou usar essa linguagem. É isso mesmo, ensina isso para seus filhos que fica fácil deles entenderem, né? É simples. E fica aquela coisa assim, uau, eu não vou desproteger o meu muro. Né? Eu não posso fazer isso. E aí eles continuaram. Então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz, advertiu-os nesse termo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo que esta é a 3ª hora do dia? Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós de milagres, prodígios e sinais, as quais o próprio Deus revelou por intermédio dele entre vós, com vós mesmos sabeis, sendo estes entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus. Vós os matastes, crucificando por mãos de iniquidade, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta é a minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne romperá em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem no seu corpo experimentou corrupção. E este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós fôssemos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a palavra do Espírito Santo, derramado isso, e vide e ouviste. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vês crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Agora, só para concluir, ouvindo estas coisas, cumpriu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependa-vos, a cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, e é isto para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunha e exortava, dizendo: salvas dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, Pedro começa a levantar aqui e ele vai falando, e vai falando, e vai falando, vai falando. E no final, vamos pôr lá, no final do culto, 3.000 pessoas se convertem. Não tem como não ser o Espírito Santo. E ele fala como é que 3.000 escutam um homem? Sem microfone. Sem microfone. Sem acústica. Tá? É claro que tem uma técnica lá para falar para onde que o vento está batendo, essa palavra, mas é o Espírito Santo, gente. Isso aí é o que a gente vai trazer como homem, mas é o Espírito Santo. Uma igreja com muito menos pessoas tem uma audição muito, muito menor. 3.000 pessoas se converteram com essa palavra, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Não é por mim, não é por você, não é o que eu sei, não é o que você sabe, mas é se você está aberta para receber a palavra do Espírito Santo. Hoje eu vim falar sobre Espírito Santo, hoje a Cássia trouxe sobre o Espírito Santo, hoje Nena trouxe tira a pedra, me tira do sepulcro, me traz para fora. Eu quero o milagre do Senhor. Gente, nada disso foi combinado. Eu não combinei música com Nena, eu não combinei oração com Cássia, mas o Espírito Santo está cuidando de tudo. Lá em Apocalipse fala muito assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Deus está manifestando no nosso meio. Quem tem ouvidos, ouça. Quem quer aprender mais do Senhor, vai aprender. Quem quer buscar mais, vai ser cheio. Porque o Senhor tem falado a nós. Só mais um bizu para a Kilian falar aqui que ela levantou a mãozinha. Olha só. Olha que interessante isso. E nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, tá? Pedro começa a falar e fala assim, como falou Joel? Aí ele fala, como falou Davi? Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Deus não pode.
Então, quando você for fazer alguma oração diante do Senhor, quando você for buscar algo diante do Senhor, você leva um versículo. Fala, Senhor, a tua palavra fala que aquele que bate, abre. Ao que pede, recebe. E quando você fala assim com Deus, Deus fala assim, olha, ele entende da palavra. Ana Carolina Giamonon é advogada. Ela sabe que para chegar lá diante de um juiz, não é, Carol? Precisa trazer argumentos diante da lei. Não é isso? Eu não sei como que funciona bem um julgamento, mas olha, no artigo tal, do não sei o que tal, do não sei o que tal, diz assim. Não é assim? E Deus é quem? O nosso reto juiz. E Jesus é quem? O nosso advogado fiel. E Satanás é quem? O acusador. É a mesma coisa de estar em um júri. Por isso que nós precisamos aprender da palavra de Deus. Aí você talvez travou o cérebro e falou assim, mas cá, eu acho tão difícil guardar um versículo. Minha irmã, pelo menos um você tem que ter. Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ó, recebe. Menina, eu ia falar isso agora. Tudo pode Diante naquele de que me Deus, fortalece. Deixa eu contar, então, para vocês, antes de fazer a minha pergunta, que lá em Bom Jesus tinha uma senhora que já tinha uns 70, 80 anos, mais, e ela não sabia ler. E aí ela queria aprender da palavra de Deus, mas ela só ouvia as outras pessoas. E daí ela, tipo, teve alguém que disse assim para ela, ouvir dos outros é ouvir uma coisa que você não tem certeza que é verdade. Aí ela pediu para Deus, Deus, eu quero conhecer a tua palavra, me deixa eu conhecer a tua palavra. Ela tinha 80 e poucos anos, gente. Ela aprendeu a ler sem ir na escola, sem ninguém ensinar, sem... Aí até me deu uns negócios. Ela aprendeu a ler. E não muito tempo depois ela faleceu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiquei Isso sabendo. me emociona, porque é uma história verídica, tipo, uma pessoa que eu conheço e, tipo, meus pais conhecem. E ela já tinha uma certa idade e ela não sabia ler. Kília, eu fiquei sabendo em maio, abril, maio desse ano. A minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia em latim. Em latim. E a minha tia tem a Bíblia dela até hoje. Foi onde ela aprendeu a ler. Uma analfabeta, ela não sabia assinar o nome dela e ela aprendeu a ler com a Bíblia. Então, eu trago aí confirmação do que você também fala. Eu vi lá, gente. Falei assim, nossa, mas isso aqui foi onde que sua avó... Não, aí minha tia falou assim, é uma analfabeta que lia a Bíblia. Não, eu já vi casos também que falaram, a véia ficou com Alzheimer, e a única coisa que ela lembrava era a palavra de Deus, não conhecia mais os filhos, netos, mas a Bíblia ela sabia. Mas a palavra não passa. Então, se você não sabe um versículo, fica esse. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, nada é nada. É alegria, é provisão na minha casa, é o Espírito Santo, é a tua palavra. O que você precisa hoje? Nada é nada, nada me faltará, é nada, nada. Do que você tem falta hoje? Traz essa palavra na sua oração e fala com o Senhor. Senhor, mas a tua palavra me promete que nada me faltará. E o Senhor vai trazer. E depois você vai guardando outros versículos. Isso é natural, tá? Kília, agora faça a sua pergunta. A minha pergunta é dizer que hoje o Espírito Santo falou comigo, porque eu estava encucada, eu estava intrigada, eu estava chateada, eu estou um pouco afastada de Deus. E faz uns dias que eu pedi para Deus, inclusive, não deixar meu filho... Meu marido foi junto com a minha cunhada buscar a filha dela que voltou de Portugal. E aí eu não queria que ele fosse no shopping, porque no shopping tinha a apresentação de dragões. E para mim, dragão é a personificação do capiroto. E aí eu disse pro Dani, eu não quero que ele vá. Incrivelmente, quando eles chegaram no posto, antes de ir pro shopping, meu filho dormiu. E ele dormiu o tempo exato que eles estavam no shopping. Ele não viu e ele não foi.
esse final de semana, meu outro cunhado deu um dragão para ele de presente. Em nenhum momento ele chamou de dragão, ele chamou de dinossauro. E eu disse pro meu marido que eu vou dar chá de sumiço nisso. E aí ontem eu pedi para Deus, por favor, se aproxima de mim e tira essas coisas, sabe? Porque, tipo, eu quero ensinar a palavra de Deus pro meu filho e eu não quero que ele tenha contato com essas coisas. E hoje, vocês falando que o Espírito Santo se manifestou de várias formas, eu acredito que um pouco tenha sido para falar comigo que, calma, eu tô aí, eu vou dar um jeito. E a minha pergunta... Aí, agora é a minha pergunta. Antes de Jesus, as pessoas não podiam ser salvas? Nenhuma parte da Bíblia a gente pega essa parte de tipo que eles vão morrer e vão ser depois, quando Jesus voltar, eles vão ser salvos ou coisa assim. Antes da vinda de Jesus, eles não tinham essa possibilidade? Os judeus. Quem que é os judeus? O povo de Deus tinha. E aí o que tinha? Os sacerdotes para apresentar lá os sacrifícios para a remissão dos pecados do povo. Então, lá em Levítico, lembra em Levítico que eles levam uma pomba, uma rolinha e um cabrito, que era para remissão dos pecados, e a remissão desses pecados permitia estar com Deus. Tá, mas esse permitir estar com Deus não tinha essa questão de, tipo, era enquanto existia a vida, e não depois. Não, aí se eles morressem em pecado, entende? Inferno, mas ali eles eram limpos para que eles morressem purificados para ter acesso ao céu. Por isso que lá, quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. Para quê? Para a gente ter livre acesso ao Pai. Hoje a gente tem livre acesso. A minha relação com Deus é direta. Eu não preciso do pastor, eu não preciso do padre, eu não preciso desse representante. Eu posso chegar a Deus direto, tá? Por meio de Jesus. Hoje, Jesus é o nosso sacerdote, né? Quando eu confesso Jesus como único e suficiente Salvador, eu tenho acesso livre ao Pai. Mas antes, o povo tinha através dos sacerdotes, entendeu? Eles eram salvos, sim. Não tem como falar que Davi não foi salvo, que Abraão, que Isaac... Não nesse sentido, sabe? Tipo, é porque eu não me lembro das partes ali que eu li. Talvez eu tenha que ler com um pouco mais de atenção. Era essa a minha pergunta, porque eu não... Possivelmente eu li sem muita atenção nesse foco, entende? Porque eu não me lembro de... É por isso que eu quero falar. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, ela se renova. Aquilo que você entendeu lá atrás, hoje ela vai trazer mais entendimento. Então, lá em Levítico, quando tinha aqueles sacrifícios, era para salvação. E o Yom Kippur, que é algo que a gente vai aprender mês que vem, que é o Dia do Perdão, é justamente para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida por mais um ano. Gente, é muito legal. Pois então, nessa de ler de novo esses dias, eu antes de postar o videozinho, eu fui ler lá em Gênesis, quando Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, e eu tive uma percepção diferente, porque Deus tinha criado o homem. E antes do homem, Deus tinha criado todos os animais. E aí, nenhum era semelhante a ele, né? E Deus criou a mulher para o homem, não o homem para a mulher. Exatamente. E lembra que eu fiz uma pergunta um tempo atrás, porque homens podiam ter várias esposas, mesmo que diante de Deus, e mulheres não podiam ter vários maridos? Uhum. O homem porque Deus criou a mulher para o homem, não o homem para a mulher. Você pode ganhar um Pixel Ó, o celular doidão. R$500. É só deixar o seu CPF na Galu e instalar. Gente, muita calma nessa hora. Mas olha só, o Senhor nunca aprovou o... Como é que chama? Poligamia. Ele nunca aprovou, tá? Isso é coisa do homem. Eu não sei explicar aqui a fundo por que isso. Mas o Senhor nunca aprovou. Por isso que ele criou Adão e Eva. O homem sempre vai precisar de uma mulher, mais mulher. O homem sempre vai precisar de mais ajuda. É a gente que é muito, muito superdotada, que não precisa, sabe? Às vezes uma mulher assim
não enche nem o ego do homem. Eu me perguntava por que Deus criou a mulher, não criou outro homem para ajudar ele, sabe? Porque é mistério, são seres totalmente opostos, né? E são complementares, né? São complementares. Mas Deus criou Adão para Eva e Eva para Adão, tá? É um para um e ponto. Não tem esse de poligamia, que é normal, que é natural. Não, mas volta lá e lê. Volta lá e lê. Quando Deus diz que ele criou a mulher para o homem. Tá bem expresso. Aqui, não é só a mulher para o homem. Tudo que Deus criou, ele criou primeiro para o outro. Que, olha só, não é isso não. Deus criou o homem para a mulher. Deus criou a luz para as plantas, ele cria antes para entregar depois. Primeiro ele cria a luz, porque sem luz não pode existir vida. Então ele cria a luz, né? Ele cria o mar para ter animais e ele criou o homem para a mulher. Só que aí o que acontece? Lá em Gênesis, qual que é o castigo de Deus para a mulher? Falou assim, agora o seu desejo será para o seu marido. Então, a mulher que ganhou o homem, aí o Senhor inverte isso. Assim, agora, por causa disso, agora o homem vai ter um... Quer ver? Deixa eu ler. Olha só. O desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas não era para ser assim. Entende? Não era para ser assim. Mas e tem uma bênção nisso daí, né? Que Deus compensa a mulher dizendo que da semente da mulher vai ser esmagada a cabeça de Satanás. Exatamente. E aí foi o que a Kilian compartilhou lá no grupo conosco, que todo mundo vem de uma única mulher. De uma única mulher. De uma única mulher. Tipo, eu gosto de assistir os vídeos do professor Adalto, porque ele explica tudo meu marido acredita em Deus, assim, mas ele é daquele, assim, cristão meio... Ele é católico, e daí, toda vez que eu tentei explicar para ele, eu também sempre fui católica e cresci em berço católico. E hoje, inclusive, eu vejo que é difícil de fazer meus pais, inclusive, entenderem isso. E o meu esposo também. Entender que, tipo, é errado ter santos. Não, esse negócio não é correto. E eu aprendi através da palavra. Não aprendi enquanto os outros vinham e me diziam assim, Kilian, isso está errado. Kilian, isso não é certo. Isso é contra Deus, não é a vontade de Deus. Enquanto eu ouvia assim, eu sempre blasfemava e achava que estava errado. A partir do momento que eu li, que eu vi com os meus próprios olhos, senhora Tomé, com os meus próprios olhos lá escrito, não só uma vez, não só 2 vezes, não só 3 vezes, mas uma infinidade de vezes que Deus coloca lá. Não farei imagem alguma para substituir ele, para adorar, para se prostrar, para... Enfim, aí que eu fui entender, de fato, porque várias vezes, desde quando eu era mais novinha, tipo, eu já tinha esse medo e receio quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13, 14 anos. E aí, toda vez que eu ia para a igreja, aí quando tinha as orações, eu pedia assim para Deus, se isso estiver errado, me desculpa. E daí começava lá, Maria... Aí teve, agora, tipo, só agora, depois de começar a ler mesmo, que eu fui entender que sim, é errado. E que, tipo, não é errado eu não querer ir lá e me prostrar. O católico não respeita, tipo, a Bíblia para eles não é que nem a Bíblia para nós. Para eles, o que vale é a palavra do Papa, entendeu? A igreja, para eles, está acima da Bíblia. Para nós, a Bíblia está acima da igreja. Então, para eles, não interessa muito o que está escrito, sabe? Mas é porque quem te revelou isso, Kilian, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que assim, porque inclusive eu estava conversando com meu avô há um tempo atrás, e aí eu comentei que eu estava lendo a Bíblia e tudo mais, porque o irmão do meu avô só é ele mais um irmão. O irmão dele é cristão
tipo, é de outra religião, e o meu avô é católico. E aí, toda a vida, o irmão dele tentou ensinar para ele que era errado, que não sei o quê e tudo mais, e meu avô nunca entendeu isso. E ele passou um certo receio para os filhos dele, inclusive para o meu pai, que, tipo, várias coisas que, tipo, na nossa cidade falar, porque crente grita, porque crente não sei o quê, porque crente faz errado, e daí depois vai lá e acho que se redimiu para Deus. E aí eu comentei com meu avô que eu estava lendo a Bíblia. Aí meu avô disse assim, mas nem tudo que lá é verdade. Eu falei, quê? Tipo, daí eu não discuti porque meu avô, né? Mas no sentido assim, é a palavra de Deus, não é a igreja. A igreja tem que servir a palavra de Deus, não é o contrário. E aí eu entendi que, tipo, ele entendeu desde pequeno que, tipo, tanto quanto quando a gente, lá na religião, a gente reza o creio. Alguém de vocês conhece o creio? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas aqui, isso é só revelação do Espírito Santo. Aí, por uma parte lá, diz a Santa Igreja Católica. Tipo, que... na comunhão dos santos. Enfim, é porque eles criaram e a gente precisa respeitar, tá? Que não é porque eles... Enfim, o julgamento, se eles vão ser salvos ou não cabe a nós. Eu acredito que sim, porque assim, até... porque, tipo... que só faz passar vergonha. Tem uns crentes aí que só faz passar vergonha. Então não precisa se preocupar. É que nem eu... Antes vocês estavam comentando, eu quase comentei no sentido de que tem uns que são oportunistas e entram para as religiões cristãs para dizer, porque eu me converti, porque eu mudei, e para usar isso de usar como amuleto. E aí fazer pior ainda. Mas, né, cada um no seu quadrado, cada um tem que cuidar do seu quadrado. Eu já estou meia hora atrasada, porque como hoje sou eu que faço meus horários lá embaixo no SESI. Mas eu já vou indo, meninas. Obrigado pelo compartilhamento, obrigado por vocês trazerem a palavra de Deus, e eu acredito que Deus me respondeu várias coisas hoje de manhã. Já. Glória a Deus. Amém. Como sempre, Deus é, como que se diz? Ele é impecável. Ele é minucioso. Minucioso. Um beijinho. Nós vamos orar. Mas eu aceito opiniões de vocês. O que eu vou fazer com aquele bendito dragão que meu filho recebeu ontem? Ora. Porque assim, irmã, se a gente ficar dando tudo pro diabo, não sobra nada, né? Ora, apresenta ao Senhor e fala, Senhor, se não for da tua vontade, ele mesmo vai desfazer desse brinquedo. Pronto, põe a mão e ora. Porque eu pensei em esconder, mas eu pensei em esconder e ele descobrir mais tarde, aí que ele vai brincar. Aqui, esconder vai continuar dentro da sua casa. É verdade. Então você vai orar, Senhor, traz paz. Se não for da tua vontade, o brinquedo vai estragar, ele não vai gostar, ele vai assustar, ele vai jogar fora, vai perder em algum lugar. E ora e fique em paz. A gente não consegue e a gente não pode tomar decisão pelos outros, Kília. Não pode. Você tem que uma palavra bem importante, porque Deus já me provou da outra vez que eu pedi. Deus, por favor, ele não vai ver. Foi muito engraçado, vocês não têm noção. Meu marido chegou em casa e riu da minha cara. Ele disse, não, tipo, eu não duvido. Ele quis dizer, eu não duvido mais de você. Eu disse, você não duvida mais de Deus. Então, assim, tem umas representações de dragão na igreja, mas na Bíblia, mas nem é o que a Nina falou. O diabo não tem nada, tá? Mas precisava de algo para representar para a gente que é como criança entender, porque senão a gente não ia entender que a serpente cresceu e virou um dragão. Ora, minha filha, ora, põe as mãos, você é autoridade dentro da sua casa, ora pelo seu filho, ora pelo seu marido. Quando você entrar aí dentro da porta da sua casa, você traz o Espírito Santo para dentro de casa, que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você tem noção que essa coisa aqui faz até um bacinho de água? É assim mesmo. É assim.
Ó, deixa eu terminar aqui, porque as meninas da Austrália precisam dormir, a gente está Beijo atrasada. também, eu vou indo e eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu vou fazer uma oração e vou pedir para Deus dar fim nisso aqui. E ele vai dar. Amém. Eu vou só encerrar aqui, meninas, o capítulo 2, tá? Que aí a gente começa o capítulo 3 semana que vem. Então, converteram 3.000 pessoas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles compartilhavam tudo. Qual que é a sua necessidade, Cássia? Tal coisa. Eu tenho 2, eu vou te dar 1. A Nena, nossa, eu tenho isso aqui, eu posso abençoar a vida da Karine com o Pix. Oh, glória, aleluia. Eu posso compartilhar com a vida da Karine orando por ela. Eu posso compartilhar lá na Austrália. Então, eles se preocupavam com isso, tá? Então, tinha um repartir ali entre os irmãos. Tinha ali uns pelos outros. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, isso aqui era uma coisa que acontecia com os apóstolos, porque eles não precisavam de uma moradia tão fixa, porque eles estavam para pregar a palavra, eles eram itinerantes. Então, o objetivo deles é que os bens atendessem àqueles que estavam junto com eles, tá? Essa irmandade. Não é que Deus fala que você não pode ter 2 casas, que aquilo que você tem que vender, dar para o pastor. Não é isso. Tá? A prosperidade é de Deus, ela é bênção. Mas no contexto deles, eles viam essa necessidade de ajudar uns aos outros. Diariamente perseveravam unânimes no templos, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia e iam sendo salvos. Então, é assim que a igreja primitiva começou. Foi a partir do batismo com o Espírito Santo que eles começaram aí a levar a palavra para mais e mais pessoas. Amém? Aleluia. Eu vou orar por vocês. Quem ainda quiser compartilhar alguma coisa, fazer uma pergunta ou falar algo, pode continuar aí, mas eu quero orar porque nós já passamos aqui do horário e as meninas lá na Austrália dormem cedo, tá? Então, quero orar por vocês, que em nome de Jesus o Espírito Santo tenha trazido realmente alguma revelação aí ao seu coração, enchido o seu coração, que o Espírito Santo esteja na sua casa, direcionando seus passos, suas decisões, acalentando o seu coração, trazendo realmente revelação dele, trazendo dom de línguas, trazendo dom de profecia, trazendo realmente interpretação, discernimento de espírito, que é o que a gente precisa, em nome de Jesus, que seja assim na sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor seja aqui com cada uma de vocês. Em nome de Jesus, que aqui, se uma ou outra ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, que hoje seja um dia aí na sua casa, que você fale, Senhor, toma o teu lugar no meu coração, na minha vida, eu te confesso como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, porque é isso que traz salvação, tá? Confessar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Meninas, amo vocês, dormem com Deus, fiquem em paz, tá? E agora eu abro se alguém quiser perguntar algo, falar algo. Lídia. Tá falando que Deus fez a mulher para o homem. Por que Paulo diz que quem casa faz bem, quem não casa faz melhor? Vou te falar, só um minuto. Fala, Lídia. Eu quero escutar a resposta. Gente, Cássia falou isso aí sexta-feira comigo. A obra do Senhor é para os
solteiros. Porque os casados precisam cuidar da casa, da família, dos filhos. Eles não têm tempo de ficar enfurnado dentro da igreja. Olha, eu vou te dizer que no meu, assim, na minha congregação, só quem faz a obra é casado. É tipo, premissa, tem que ser casado para fazer a obra, não entendo isso. Eu vou mandar o versículo lá A obra de Deus é para os solteiros. Jovens, eu vos chamei porque sois fortes. Sim. A obra... Então, quem casa faz bem. Por quê? Porque casamento é uma dádiva do Senhor. É uma bênção do Senhor, né? Mas quem não casa faz melhor no sentido de estar dedicado integralmente ao reino. Só que o que Paulo fala? Que não é para viver abrasado. Que os pastores, que os bispos, seja de uma mulher só, beleza? Tenha filhos crentes. Tem várias ordenanças ali para os presbíteros e pastores, né? E aí a minha igreja entendeu que, então, todo mundo que tem cargo tem que ser casado. Não vejo dessa forma. Tipo, que tu não vai ver na minha igreja, que é a Assembleia de Deus, né? Tu não vai ver um pastor solteiro jamais, a menos que seja viúvo. Entendeu? Pois é. Eu não vejo dessa forma, tá? Pois, eu também não vejo. Acho super estranho, mas Deus não me autorizou a sair dali. Inclusive, eu fui pedir para Deus, Senhor, eu quero visitar outras igrejas. E ele me deu uma palavra bem dura, assim, tipo assim, ai desse povo que faz plano sem me consultar. Entendeu? Aí eu fiquei, sabe? Porque ele ainda tem algo lá. Mas a obra do Senhor é para os solteiros, tá? Então, quem casa faz bem, porque cumpre uma ordenança. O Senhor tem prazer no casamento, tá? É uma bênção do Senhor. Paulo não está amaldiçoando o casamento aqui, mas aquele que é solteiro tem mais tempo a se dedicar ao evangelismo, ao louvor, às reuniões, a visitas, mas tem que tomar cuidado, porque uma pessoa solteira não visita um casal, tá? Não visita um homem casado, uma mulher casada. Um solteiro não tem condição de aconselhar um casado, tá? Ele tem condição de orar, mas nesse sentido, ok? Possivelmente, Paulo tenha sido casado, porque ele fazia parte do cenáculo, tá? E só podia fazer parte um homem que fosse casado. E ele fala de casamento com muita propriedade. Então, ele fala solteiro como eu, ele diz. Também. Ou ele era viúvo, ou o casamento dele foi anulado, tá? Alguma coisa assim. Mas por ele frequentar o cenáculo, ele possivelmente era um homem casado. Ou tenha sido casado, entende? A gente fica com muita dúvida. Porque pode ser isso, o espinho na carne dele, não se sabe. Estudiosos vão falar sobre isso, mas a Bíblia não relata exatamente quem era, se foi casado ou se não. A Bíblia não tem, é pelo contexto das cartas, né, daquilo que ele fala. Tá? Tem que ver como se ora por casamento lá. E eu fico meio achando estranho, porque com certeza não é bom que o homem fique só, e o cordão de 3 dobras, né? Mas eu fico encucada com esse negócio de tipo, será que Deus não dá o casamento para quem precisa? Sabe? Tem pessoas que talvez não precise. Exatamente. Aí olha o que a Bíblia fala. Alguns nasceram eunucos, alguns se fizeram eunucos. O que é? Alguns não querem se casar. Alguns não têm isso. Alguns o Senhor não vai fazer casar. Mas cada um com um chamado, tá? Cada um com um chamado. O que a gente precisa entender de casamento? Casamento não é uma fábrica de felicidade. Não é. Eu vou casar para ser feliz, eu vou casar para fazer o outro feliz. Casamento não é isso. Eu não tenho condições de fazer o outro feliz, porque felicidade demanda de cada um. É como eu enxergo a vida, é como é o meu relacionamento com Deus, isso vai trazer felicidade. Casamento é onde se constrói um legado.
Então, mulher que vai se casar, eu quero casar e quero ser levita. Olha só, mulher que está aqui, que quer se casar, o que eu preciso olhar? Esse homem tem as asas altas? Em que sentido? Eu preciso ser submissa ao meu marido, tá? Então, se eu tenho que me abaixar demais para ficar debaixo das asas dele, com o tempo vai me causar dor. Com o tempo eu não vou suportar. Então, para quem vai se casar, precisa escolher alguém com as asas altas, tá? Porque casamento é onde se constrói um legado. Olha, qual que é o legado? É as marcas que eu deixo para o reino. O meu cônjuge é alguém para estar comigo, para que a mensagem que arde no meu coração vá mais longe. É alguém para estar junto comigo. Isso é casamento. Existe um homem perfeito? Não. Existe uma Eva para cada Adão? Eu não vejo assim. Eu vejo que casamento você vai lá, se casa e decide fazer dar certo. Mas essa decisão precisa ser dos dois. Se ele decide fazer dar certo e ela decide fazer dar certo, o casamento dá certo. Porque, independente de relacionamento, eu preciso abrir mão, eu preciso me dedicar, qualquer relacionamento assim. E no casamento é mais, né? Então, precisa estar alinhada às expectativas. Para onde nós vamos? Para ali. Ok, aí eu quero ir para ali também. Então, isso é casamento, tá? Agora vai vir um homem encantado, perfeito, e não existe. Não, ao contrário, é uma pessoa que tu tem que estar sempre perdoando, tu tem que estar sempre ajudando, tem que estar sempre acrescentando, tem que estar sempre se doando, e outra, é um cara entre tu e Cristo, né? Porque daí tu tá submissa na mesma missão que ele, só que, tipo assim, eu já vi que o jugo desigual, ele é só uma coisa para tu evitar, ele não é considerado um pecado. Né? Tu pode casar com qualquer pessoa, é uma burrice o jugo desigual, por causa que tu nunca vai estar na mesma missão que a pessoa, e tu ainda vai estar obrigada ali. Então, olha, para botar uma pessoa na mesma missão que eu, você é um cara que me ajude, que seja dedicado, que dê realmente, verdadeiramente a vida por mim, olha, eu acho tão difícil, tão improvável, que eu botei assim, olha, Deus, vai ter que me obrigar a casar, assim, eu não admito isso, sabe? Uma pessoa... Sério, vai ter que me obrigar a casar, por causa que eu vou fugir disso até o último dia da minha vida, cara. Porque, olha, eu já fui casada 2 vezes, né? Eu tenho uma filha do primeiro casamento e do segundo casamento, quando eu me converti, eu tava com ele e a pessoa começou a ficar agressiva comigo por causa da minha vida com Deus. Eu queria ir na igreja, entendeu? Sabe? E aí, muito eu Então, fui oprimida. Né? Você já experimentou de casamento? Tu é crente, então tu tem que perdoar, tu tem que aguentar. Porque um dia pode ser que eu mude, sabe? E aí o cara me agrediu, o cara gritava comigo, o cara quebrava as coisas dentro de casa. E eu ficava dando amém, entendeu? Pensando que, Deus vai mudar, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus pode todas as coisas, sabe? E aí é complicado, né? Por causa que chega um ponto que tu percebe que, tem que saber ouvir quando Deus está tirando a pessoa da tua vida também, né? E aí, por conta disso, o que acontece? Se Deus não me obrigar, eu não caso mais. Entende? Porque daí, para viver, sabe, tu tá com uma pessoa imperfeita, tu vai levar guampa, tu vai ouvir desaforo, vai faltar as coisas dentro de casa, tu vai estar perseverando. Então, é coisas que, para mim, eu tenho assim, Deus não vai impedir o agir da vida dele se eu estiver sozinha, né? Deus não vai impedir a obra da minha vida se eu estiver solteira. Agora, se eu estiver casada, fica mais difícil. Fica mais difícil. É mais difícil casada, é uma cruz a mais. É mais difícil. Porque aí o sacerdote do lar é o marido. E aí, quando ele sabe menos que tu tem que dar amém. E nisso Deus vai te trabalhando a tua humildade. Agora, assim, a obra vai sendo parada. Então, precisa realmente ver isso de casamento. Vai casar? A gente dava curso de noiva assim, vai casar? Abre o olho. Casou? Fecha o olho.
Casou, entende? Então, é dar as mãos e andar de olhos fechados. Confia plenamente nessa pessoa para andar de olhos fechados com ela? Não, então não é casamento. Não tem esse chamado, porque imagina daí, eu prefiro que o perdão seja trabalhado na minha vida de qualquer outra forma do que perdoar uma agressão, uma traição. Entendeu? A diferença, olha só, você pode e deve perdoar, mas perdão não é aceitar acontecer de novo. Perdão é ter uma cicatriz que não dói mais. A marca fica, eu te perdoo, mas eu não aceito essa conduta mais. Perdão não é aceitar de novo, tá? Perdão não é falar assim, não aconteceu nada, né? Isso não, tá? Perdão também não é esquecer, isso aí chama amnésia. É outra coisa, tá? Perdão é falar assim, não, tudo bem, segue sua vida em paz, eu te abençoo, mas não dá para seguir assim, entende? Então, eu falo assim, Deus, ele não desfaz aliança, tá? Mas quando há qualquer tipo de agressão no casamento, principalmente emocional, verbal, física, quando isso é recorrente dentro do casamento, isso não é uma aliança, isso é um contrato. E contratos, né? Contratos são contratos, entende? Então é isso. Em nome de Jesus, que o Senhor te sustente de forma que você consiga viver, então, em paz só, né? Em nome de Jesus. Porque vai sempre ser um sonho, mas o meu padrão ficou tão alto. Cara, a gente conhece Jesus, sabe? Aí tu vai aceitar do teu lado uma pessoa que não tem o mesmo temor que tu, só por causa de uma necessidade fisiológica. Eu até pensei nisso. Não, vou pegar qualquer um ali para dormir junto, porque eu tenho a minha vida com Deus, a minha salvação, e ele que se vire, então. Só que daí eu pensei, mas coitada da pessoa, né? Aí não vai ser amado, vai ser um objeto para mim. Aí não dá também, né? Não dá. Isso não agrada a Deus também. Sim. Né? Porque até pensei, sabe? Não, vou parar de querer que a pessoa seja crente ou seja mais crente que eu, para daí só estar junto e procriar, sabe? Mas a pessoa merece ser amada, independente do que ela queira para ela, né? Que nem os meus 2 ex-maridos, eles são fruto das minhas escolhas, né? Eu tenho uma trajetória, um passado no mundo, né? E aí eu tive o privilégio de ser escolhida e eles não. Eles foram chamados, mas não, sabe? Inclusive, o pai da minha filha estava junto quando profetizaram na minha vida que nós íamos louvar o Senhor. Na hora a gente riu, né? A gente era de espiritismo e batuque. Hoje eu estou louvando ao Senhor e ele não está, entendeu? Porque ele não abriu o coração. Talvez chegue o tempo dele, né? Inclusive, ele tem outro filho do outro casamento dele depois de mim, né? Então, é uma pessoa que Deus já deu outro caminho. E aí, depois, a pessoa que eu me relacionei, que eu fiquei mais tempo do que eu fiquei com ele, também foi chamado, Deus chamou, cansou de chamar, frequentava o templo comigo, não mudou, ficou pior, ficou agressivo. E até hoje está aí no mundo, entendeu? E ele falou, primeiro eu falei para ele, eu só volto contigo se tu realmente tiver uma conversão sincera, né? E ele falou, mas isso é no meu tempo, isso é o meu processo. Eu falei, cara, eu não posso ficar na mesma cama que uma pessoa que trabalha para a Babilônia, entende? Ele é músico de barzinho, de show, de evento, de festa, que as pessoas vão para beber e para procurar ali uma prostituição, uma fornicação, sabe? Falei, cara, Deus não vai nunca aceitar que eu me associe contigo. É que nem a pessoa de esquerda e a pessoa de direita. Elas nunca vão estar alinhadas. O que a gente falou muito dos apóstolos aqui? Perseveravam na comunhão e na oração. Eles eram unânimes. O casamento precisa ser assim. Senão daí é pela objetificação mesmo, né? Um é um objeto para o outro, porque eles nunca concordam. Amós também vai dizer, porventura andarão 2 juntos se não concordarem, né? Daí ele fala, porque tu faz acepção de pessoas. Cara, amigo a gente é de todo mundo, mas agora íntimo é diferente, sabe?
Como é que tu vai ser íntima de uma pessoa que tu não te identifica? Ah, porque ninguém é igual a ninguém. Ah, cara, tem um monte de casal crente na minha igreja, para com isso. Um monte de casal cristão, católico, um monte de casal que está alinhado nos mesmos princípios. Aí só por causa que tu me acusa de acepção, vou ficar contigo por culpa daí, ou por pena de ti. Ah, para, sabe? Eu era muito atacada nesse negócio de me obrigar a perdoar, sabe? Me obrigar a estar sempre... Ah, tirava suco de mim, me espremia e tirava suco de mim, né? E aí chegou um ponto que eu até pensei em aceitar do jeito que era, mas vi que era injusto daí com ele, sabe? Porque como é que eu vou mentir para mim mesma que eu amo um ser humano assim? Não, na verdade, ia só estar usando, né, a culpa que ele sente de ter me agredido e a necessidade física ali de estar praticando coito dentro da legalidade com uma aliança no dedo, sabe? Aí isso daí não é justo com ele, porque um dia pode ser que ele encontre uma pessoa que admire as coisas que ele faz, sabe? Que seja a fã número 1 dele, na Babilônia mesmo. Uma pessoa que aceite ele ficar de arreganho com outras mulheres do passado dele, né? Eu sou chata, sou insuportável, sou ciumenta, sou possessiva, sou... Ah, tá louco? Então, melhor eu que eu não case. Entendeu? Se é pra pegar outra cruz. O Senhor vai trazer restauração nessa sua área também. Mas eu penso dessa forma. É a sua vida, né? Você precisa cuidar primeiro da sua integridade física, né? Se é alguém que te agride fisicamente, dali a pouco, isso vai só aumentando. Mas, Lídia, você ia falar uma coisa, meu amor? Não, acho que não. Eu liguei o microfone só para conversar, mas estava todo mundo conversando. Não tinha nada para falar, não. Ai, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Falar algo? Compartilhar algo? Gente, precisava falar isso mesmo, por causa que... e daí tem as irmãs que falam do casal de pregador que também quebraram o pau dentro de casa e Deus transformou, daí tu fica com aquela culpa de eu devia ter ficado apanhando até Deus transformar, sabe? É tanta coisa, entende? Assim, Deus tem uma história para cada um, não é? Olha só, quantos cegos Jesus curou com barro? Um só. Com barro, o cego eram os leprosos. Deus, Jesus, tem uma história para cada um. Isso funcionou com ela. Com ela. Glória a Deus, aleluia. Não é que vai funcionar com você, né? Agora, o que eu tenho visto, que questões de relacionamento dentro desse grupo podem ser coisas recorrentes, né? Eu tenho ouvido alguns relatos. Então, a gente precisa orar mais nesse favor, né? E nós vamos orar mais sobre isso, falar mais sobre isso. Gente, essa questão do Yom Kippur não veio assim. Deus não manda nada de coincidência. Ele mandou no momento exato, pelo motivo exato. E nesse mês a gente vai trabalhar muito isso. Não pelo outro, mas por mim. Curar as minhas feridas, as minhas marcas, as minhas brechas. Eu preciso ser tratado. Não é o outro, sou eu. O bálsamo precisa vir sobre mim. E hoje a gente começou falando sobre o quê? O Espírito Santo. É ele que cura, é ele que trata. Então, esse mês a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo, sobre a presença dele, sobre cada um dos passos, né? Sobre o que ele quer sobre nós. Deus não nos tirou lá do Antigo Testamento e mandou para o Novo por uma questão aleatória. Ele quer falar conosco, tá? Então, a gente vai se preparar. Nena, se você sente confiança em abrir, né, nesse grupo questões suas, aqui é o lugar, tá? Não se acanhe aquilo que você precisar compartilhar, precisar falar, se sinta acolhida. O objetivo é esse. O objetivo aqui não é ler a palavra e tchau. Aqui é um objetivo de irmandade. A gente saber que tem pessoas que oram por nós, que se importam com nós, né? E dentro daquilo que a gente tiver condição, a gente vai ser aí realmente um suporte para continuar aí te ajudando, para que você possa estar aí recebendo revelação do Senhor e sendo curada, né? Não só você, mas cada uma de nós, tá bom?
Meninas, acho que é isso. Hoje foi... Parece que o dia que o Anderson tá em casa, esse negócio aí. Aí ele fala assim, meu Deus, você fica 2 horas em reunião. Não, mas foi só hoje. Todo dia a gente acaba 9 horas. 9h10. Mas foi muito gostoso. Vamos estar com vocês. E eu vou falar aqui, né? Quem não lê o livro de Atos vai engordar 1 quilo. Porque se eu não falar assim, vocês não vão ler. Meninas, leiam o livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai falar sobre isso. Anotem suas dúvidas. Mande no grupo, tá bom? Porque a gente vai acrescentar muito nesse mês. Em nome de Jesus, já abençoei vocês. Qualquer coisa, pode mandar mensagem, mande no grupo, mande no privado. Estamos aqui, tá bom? E até semana que vem. Em nome de Jesus. Vamos. Amém.